Bom dia, bom dia. Um domingo abençoado para todos. Aqui quem vos fala é o evangelista Gerson Santos. E no dia de hoje, 23 de novembro de 2025, eu queria deixar uma palavra para mim e para a sua vida, para que possamos refletir acerca de promessas. Falar de promessa nos dias atuais é trazer esperança para corações aflitos, é trazer esperança para muitos que estão desacreditados. Trazer promessa é reacender a chama que um dia ardeu em coração de muitos. Mas também falar de promessa é nos fazer refletir sobre atitudes nossas que temos tido ou que cometemos no passado e que viemos refletir e repensar em que atitudes tomar no presente e no futuro. O livro de Juízes, no seu capítulo 13, nós iremos ler os primeiros 5 versículos. Juízes, capítulo 13, que nos fala da servidão de Israel sobre os filisteus e também nos fala do nascimento de Sansão. Glória a Deus. Juízes capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Espírito Santo da verdade, Deus de amor, Deus, aí está a tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, na manhã desse dia, que seja o Senhor pelos meus lábios a falar ao coração desse homem e dessa mulher. E a começar por mim mais uma vez, Senhor, como o Senhor tem ministrado. Que seja uma palavra rema, que traga cura, libertação, exortação e esperança, que traga renovo, que seja conforme o teu querer e a tua vontade. Amados ouvintes, como eu disse, falar de promessa é reacender uma chama no coração de muitos. E quando o Senhor nos deu essa palavra e estávamos a meditar, o Senhor nos fez lembrar da promessa quando o Senhor fez para o povo de Israel, quando estava cativo no Egito, sob a servidão de Faraó. Interessante que Deus, ele vela pela sua palavra. Ninguém vai poder dizer que Deus não cumpriu o que prometeu, porque Deus cumpre. Na maioria das vezes, o que pode acontecer de uma promessa não ser concretizada
ou uma promessa ser concretizada, ou se vivenciar uma promessa, mas colhendo frutos de semeaduras nossas, e que não sejam agradáveis. Somos nós mesmos. Nós somos responsáveis se a promessa vai se cumprir, se vamos vivenciar a totalidade da promessa, ou vamos viver a promessa com algumas restrições. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, na manhã desse dia. E quando Deus promete tirar o povo do Egito para levar uma terra prometida que manda leite e mel, assim o Senhor cumpre. Só que no decorrer da promessa, algumas pessoas não usufruem do que foi por Deus prometido. Não porque Deus se negou, ou porque Deus não velou pela sua palavra. Pelo contrário, Deus perdoou a muitos. Mas muitos deixaram de seguir a aliança do Senhor, o concerto ao qual o Senhor tinha feito, e agiram por conta própria e pelo seu bel prazer. E se tem uma coisa que o Senhor zela é pela sua palavra. Interessante que, após a morte de Josué, no livro de Josué, capítulo 23, se não me falha a memória, a partir do verso 29, Josué foi um grande líder após Moisés e faleceu com 110 anos. E após a morte de Josué, as 12 tribos de Israel, elas até tentaram seguir os ensinamentos, seguir o conceito do Senhor. Simeão e Judá até que tiveram a primeira atitude, quando foi para pelejar contra os inimigos, de buscar em Deus direcionamento. E aqui eu já faço uma aplicação que não é diferente da minha e na sua vida. Quando somos orientados a fazer algo da parte de Deus, muitas das vezes até começamos bem, mas não somos perseverantes. E a Bíblia diz que em Juízes capítulo 1, que eles iniciam bem, mas no decorrer dos dias, no decorrer do tempo, eles começam a ter aliança, a começar a conviver com o povo pagão, práticas a qual Deus abominava, de sorte que o povo foi perecendo na fé. E no capítulo 2 de Juízes, a Bíblia diz que um anjo aparece a Israel para repreender da infidelidade do povo para com o Senhor. E daí se inicia uma geração de juízes, pessoas que Deus começava a levantar para livrar Israel das opressões dos vossos inimigos. Observe como Deus é misericordioso. O povo em desobediência, o povo adorando outros deuses, um povo que tinha abandonado os caminhos do Senhor, e o Senhor respeitava o livre-arbítrio, mas o Senhor não resistia quando via esse mesmo povo gemendo pela opressão em que eles atravessavam. E aí o Senhor começa a levantar juízes, homens, mulheres, para livrar o povo, para dar uma nova oportunidade de o povo vivenciar a promessa que era da terra prometida, a qual eles faziam parte. Mas novamente o povo voltava a fazer o que desagradava ao Senhor. E no texto que nós lemos no capítulo 13, após a morte de mais um juiz, louvado seja Deus, Abdom, o que antecedeu a Sansão. A Bíblia diz, nós lemos, que o povo de Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tornou a fazer o que era mal. Não é diferente nessa geração, não é diferente com a minha e com a sua vida. Nós queremos vivenciar uma promessa. Nós queremos desfrutar de uma promessa. E eu quero falar sobre algo
que é crucial para vivermos a plenitude de uma promessa. Porque muitas das vezes temos vivido promessas de Deus, mas não na sua plenitude. E eu vou provar na palavra do Senhor que muitos têm vivido a promessa, mas não na sua plenitude ou na maneira que se deveria viver. Observe que após o povo fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. E o texto diz que por 40 anos o povo sofria opressão. O povo era oprimido. Os filisteus devastavam as suas terras. E o Senhor novamente se compadece. O Senhor novamente se compadece do povo. E o Senhor levanta um homem por nome Sansão. E a história de Sansão, do seu nascimento, é algo muito lindo. O chamado Nazireu de Deus, que começaria a livrar Israel da mão dos filisteus. E eu quero falar sobre a obediência. A obediência, ela tem o poder de nos levar a viver uma promessa. A obediência, ela tem o poder de nos levar a viver a plenitude de uma promessa. E o inverso da obediência é a desobediência, que tem o poder de nos fazer perder uma promessa. E a desobediência tem o poder de nos deixarmos viver uma promessa não pela sua plenitude, mas de forma parcial. Observe que quando o Senhor levanta a Sansão e o Senhor começa a agir através de Sansão pela força física vos dada pelo Espírito do Senhor. Mas Sansão é nazireu de Deus. As estratégias que o Senhor usa para com Sansão, no início não é compreendida pelos pais de Sansão. Sansão se apaixona por uma mulher que não é de Israel. Só que o texto diz que era uma estratégia do Senhor para o Senhor começar, através de Sansão, a derrotar os filisteus. Só que ao longo da caminhada, ao longo da jornada de Sansão, Sansão começa a brincar. Sansão começa a se deixar levar pelas suas emoções, pela vontade da carne, e começa a se esquecer do propósito do Senhor, da promessa do Senhor para a sua vida. E eu quero encurtar a história de Sansão, porque eu quero focar na questão da obediência e da desobediência ao Senhor. Que a obediência nos leva a viver uma promessa e a viver a plenitude da promessa. E a desobediência, ela nos faz perder promessas e ela nos faz viver de forma parcial uma promessa. Observe que, se nós formos acompanhar os juízes que antecederam a Sansão, foram inúmeros juízes. Juízes que foram usados pelo Senhor para direcionar Israel por 8 anos, por 10 anos, por 40 anos, por 80 anos. Vários juízes tiveram períodos longos e períodos curtos. E o povo de Israel, uma hora obedecia e uma hora desobedecia. No capítulo 13, esses 40 anos que o povo de Israel pereceu nas mãos dos filisteus, foram 40 anos perdidos. Foram 40 anos que muitos não viveram a promessa do Senhor. Foram 40 anos em que pessoas morreram sem vivenciar a promessa. E foram 40 anos em que pessoas sobreviveram e viveram a promessa de forma parcial. Mas como assim, irmão Gerson? Viveram de forma parcial porque chegaram a alcançar o tempo de Sansão.
em que Sansão começou a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então viveram de forma parcial, porque uma parte dos 40 anos foi de opressão, e que não era para ser. E quantas pessoas que os filisteus representam uma opressão em alguma área da minha e da sua vida. Os filisteus podem representar opressões externas, ou por que não dizer internas, na minha e na sua vida. E com isso estamos vivendo a promessa de Deus de forma parcial. Aleluia. Tudo pela questão da obediência ou da desobediência. Pessoas que Deus chamou para a obra. Pessoas que Deus separou para o ministério. Pessoas que Deus falou com ela: eu vou te usar, eu tenho algo para a sua vida, para a sua família. Mas não tem obedecido ao Senhor. E a questão da desobediência, que muitas das vezes se torna o pecado de omissão, nos acarreta consequências gravíssimas, em que padecemos e pessoas que estão ao nosso redor padecem também. E eu posso aqui dar exemplo. Um dos exemplos é Jonas. Jonas, por desobediência, pessoas que estão naquela navegação têm prejuízo. O que foi jogado ao mar, decorrente à tempestade, era pela desobediência de Jonas. Havia uma promessa para o povo de Nínive. Havia uma promessa para a vida de Jonas. Jonas, desobedecendo, começa a colher consequências. Quem sabe há pessoas que irão assistir esse vídeo e que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Situações que têm acontecido. E você vai saber e entender que é por conta de desobediência. Desobediência essa que tem afetado a sua vida e tem afetado pessoas que estão ao seu redor. Mas você está vivendo a promessa. Quem sabe Deus tem abençoado as finanças. Quem sabe Deus tem abençoado a saúde. Quem sabe Deus tem abençoado o casamento. Mas você sente na sua alma que não está vivendo a plenitude da promessa, por conta de uma desobediência. Então observe que o povo estava padecendo por 40 anos, até que o Senhor levanta Sansão. E sabe quanto tempo Sansão ficou como juiz de Israel? Por 20 anos. Conhecemos a história de Sansão. Sansão, por último, se apaixona por Dalila. E Dalila, usada pelo inimigo, através de um acordo que ela tinha feito com os filisteus, para descobrir o segredo de Sansão. E ali Sansão, sem perceber, quando ele revela o seu segredo, que não podia raspar a sua cabeça, porque era nazireu de Deus de nascença, e o texto diz que Sansão se desperta e diz: mais uma vez me levantarei e farei como das outras vezes. E Sansão não sabia, diz o texto, que o Espírito do Senhor tinha se apartado dele. Aqui é um indício de um fim de uma promessa. Aqui os filisteus estão comemorando. Quem sabe aqui o povo de Israel torna a ficar desacreditado. O que era de esperança para trazer bonança, para trazer esperança para um povo sofrido, que por suas próprias atitudes trouxe consequências de opressão. E agora Sansão tem os seus 2 olhos vazados, porque a desobediência traz consequências. Assim como Deus concede o livre-arbítrio, Deus ele vela pela sua palavra, e Deus respeita e não interfere na colheita.
Gálatas 6, a partir do verso 7. De Deus ninguém zomba e nem se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Da obediência e da desobediência. Falo isso com toda certeza. Eu sou uma prova viva de colher frutos de obediência e colher consequências da desobediência. Deus nos ama, mas Deus não interfere na colheita. O que o homem semear, isso o homem ceifará. Então observe que Sansão começa a colher consequências da sua desobediência. Sansão começa a colher. E me chama a atenção que nós temos essa mania, ou esse costume, de esperar os dias maus, de esperar as consequências ruins, para refletir em nossas atitudes. Precisou Sansão perder os 2 olhos. Precisou Sansão ser motivo de chacota perante os filisteus. E Gideão está no templo de Dagom, no templo dos deuses dos filisteus. E nós conhecemos essa história. Sansão pede para que o moço o coloque próximo às 2 pilares que sustentam o templo de Dagom. E Sansão clama ao Senhor, palavras minhas, mais uma oportunidade de se redimir. Sansão pede para que Deus cumpra a promessa, reconhecendo os seus erros, as suas atitudes de desobediência. E o Senhor concede. O texto diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. Sansão abraça aquelas colunas. A presença do Senhor retorna para a vida de Sansão. O seu cabelo já tinha começado a crescer. E todos que estavam naquele templo faleceram. E Sansão se vingou dos filisteus. Mas observe que teve um preço. Por questão da desobediência. Então, queridos, falar de promessa é falar da obediência e da desobediência. Quantas pessoas que clamaram ao Senhor por uma área da vida e Deus prometeu que iria fazer. E após o Senhor concluir ou iniciar a promessa, a pessoa começou a ter comportamentos que não condiz para viver a plenitude de uma promessa. E eu vou dar exemplos aqui. Deus fez promessa para Davi, que levantaria Davi como rei, que abençoaria a descendência de Davi. E assim Deus o fez. Só que Davi, vivenciando a promessa, Davi tem atitudes de desobediência aos mandamentos do Senhor. Vou contar um. Davi cobiça a mulher do seu próximo. Davi tem relação com ela. E Davi manda matar o esposo dessa mulher. Davi é repreendido pelo profeta. Deus não deixa de amar Davi. Deus não deixa de Davi viver a promessa que lhe foi prometida e que está sendo exercida. Mas Davi vive uma promessa colhendo frutos da desobediência. Deus, por intermédio do profeta, diz a Davi que a espada do Senhor, a justiça do Senhor, não se apartaria da família de Davi. E se nós podemos acompanhar um pouco das tragédias familiares que aconteceu na vida de Davi. Irmão tendo relação com a própria irmã, irmão matando o próprio irmão, irmão tentando filho tentando contra o próprio pai, Absalão tentando matar Davi, consequências da desobediência de Davi.
mas evangelista, e como Deus chamou Davi do homem segundo o seu coração. Davi pecou inúmeras vezes. E Davi reconhecia o seu erro, e Davi rogava de toda a sua alma que Deus não tirasse dele a sua presença, que Deus não tirasse dele o Espírito Santo. E Deus conhecia o coração de Davi. Mas observe que mesmo Deus conhecendo o coração de Davi, não tirando a presença dele da vida de Davi, as consequências da desobediência de Davi, Deus não interferia. Davi colhia. Quantos de nós, irmãos, estamos colhendo, vivendo uma promessa, mas colhendo atitude de desobediência? E queremos culpar alguém. Queremos culpar alguém, sendo que o culpado somos nós mesmos. O culpado somos nós mesmos. Vou falar de alguém que viveu uma promessa e viveu a plenitude da promessa. José, vendido pelos seus irmãos, perseguido pelos seus irmãos, preso injustamente, foi jogado em um calabouço. Mas José, a Bíblia diz que em todo tempo o Senhor estava com José. José começou a vivenciar a promessa de Deus, não foi quando ele foi governador, não. Por aonde José passou, Deus foi com ele. A gente não via José murmurando, a gente não via José desobedecendo ao Senhor. Observe que até quando José trilhava um caminho errado, o Senhor estava com ele. Quando seu pai fala para José visitar os seus irmãos em Siquém, e a Bíblia diz que José se perde no caminho, aparece um homem e pergunta a José o que ele procura. E ele diz: procuro meus irmãos. E aquele homem diz: ouvi dizer que eles foram a Dotã. Então a pessoa que ela é obediente, se ela trilhar um caminho, quem sabe se perdendo ou sem direção, o Senhor lhe coloca de volta na rota. Salmos diz que os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com as suas mãos. Por que não falar também de Caleb? Lhe foi prometido uma promessa de herdar a terra. E o tempo até a promessa se cumprir, Caleb se permaneceu firme, obediente ao Senhor, com a mesma essência. Quando Caleb vai cobrar a Josué, Caleb diz: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me fez uma promessa. Eis que já sou da idade de 85 anos. Tal era a minha força, tal é agora. 4 décadas e meia. E esse homem disse, Caleb, que a pessoa que ele era há 45 anos atrás, quando recebeu a promessa, é a mesma pessoa hoje. É a mesma pessoa hoje. Quantos de nós, irmãos, recebemos uma promessa e no decorrer até a promessa se cumprir, temos atitudes que não é como a de Caleb. Pessoas que eram fervorosas, pessoas que eram apaixonadas por almas, pessoas que eram apaixonadas por vidas, pessoas que eram de oração, pessoas que eram apaixonadas pela palavra e vivem hoje, vou usar uma palavra um pouco dura, vegetando na presença de Deus. Pessoas que não têm mais prazer para orar, pessoas que só pegam a Bíblia para ler no culto, pessoas que não têm mais experiências com o Senhor. Salmo 37:4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração.
Pessoas que se deleitam, que têm prazer, que se alegram, que é o que quer dizer deleitar-se, em tantas coisas, mas não se deleitam no Senhor. Porque quando se fala de obediência, é amar o dono da promessa mais do que a promessa. Porque a obediência não é a promessa. A obediência é o dono da promessa. Perdão. A obediência é o dono da promessa. Então observe que quando deixamos de obedecer ao Senhor, é porque em algum momento nós deixamos de amar ao Senhor. Nós deixamos de amar. É através do amor que nós obedecemos. É através do amor que nós não desobedecemos. O que falta para essa geração era amar ao Senhor. O que falta para essa geração é amar ao Senhor. Então observe que vários juízes se levantaram. Quem sabe Deus colocou em sua vida várias pessoas para te conduzir à promessa. E mesmo assim, quem sabe há pessoas que se encontram como o povo de Israel se encontrava aqui. Há um período, aqui era 40 anos. Eu não sei qual é o tempo que você se encontra. Quem sabe longe da promessa. Ou quem sabe vivendo uma promessa, mas de forma parcial. Ou quem sabe vivendo a promessa, colhendo frutos de desobediência. E através dessa palavra, que nós possamos refletir aonde necessita de um conserto, aonde necessita voltar a obedecer ao Senhor, a ter amor para o Senhor, porque só obedece ao Senhor quem o ama. Só há uma forma de obedecer, calabadarácia, que é através do amor. Se eu e você não obedece é porque está faltando amor para o Senhor. Temos que obedecer, irmãos. E é através do amor. Quem sabe falta você liberar um perdão para alguém. Só perdoa quem ama. A obediência a pedir perdão é um ato de amor. Quem sabe a omissão de um chamado. Pessoas que são talentosas na presença de Deus, mas oscilam na comunhão com o Senhor. Não querem se humilhar na presença do Pai. Não querem descer na presença de Deus. Pessoas com complexo de inferioridade. Ela sabe que Deus é na vida dela. Ela sabe que o Senhor é na vida dela. Mas ela tem um complexo de inferioridade. O povo que está oprimido, eles começam a se tornar vulneráveis. Começam a se tornar vulneráveis. Só que o Senhor atenta para o aflito. Mesmo o povo nessa condição, o Senhor se compadece. É onde o Senhor levanta a Sansão. Quem sabe a situação que você se encontra, e você sabe que as suas atitudes não agradam ao Senhor, e muitas das coisas que você está enfrentando é consequência de suas escolhas, consequências de atitudes errôneas e de desobediência. Mas o Senhor trouxe essa palavra nesse dia para você refazer a rota, reconhecer as atitudes de desobediência e reacender a aliança com o Senhor através da obediência. Eu quero orar pela sua vida, encerrando essa palavra. Que você possa fechar os seus olhos nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, a hora que você for ver esse vídeo. Que eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de amor e graça, Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, acerca de promessa.
e acerca da obediência e da desobediência. Deus, eu quero orar por esse homem, por essa mulher, Senhor. Pessoas que têm promessa para a vida, pessoas com promessas no mundo espiritual, quem sabe pessoas que já estão vivenciando uma promessa e estão vivenciando uma plenitude. E eu te peço, continua sendo com ela, continua sustentando, dando graça, fortalecendo, e que ela não perca essa essência da obediência. Senhor, mas a outra classe de pessoas, meu Pai, que estão vivendo uma promessa, mas não na sua plenitude, que decorrente a uma desobediência, Senhor, estão vivendo a promessa, mas colhendo frutos de uma desobediência. E eu te peço e suplico, Senhor, que através do doce e precioso Espírito Santo, que é o único que tem o poder de convencer o homem do pecado e da justiça, visita, Pai, o coração desse homem e dessa mulher, aquebranta esse coração ao ponto dele e ela se arrepender de atitude de desobediência e que se volte para o Senhor, que reconheça aonde errou, aonde desobedeceu, seja no chamado, seja no ambiente familiar, no ambiente trabalhista, onde for. Se é uma falta de perdão, Senhor, se é obedecer a um chamado, ao ID do Senhor, se é um tratar de ajudar alguém, Senhor, convence essa pessoa nessa hora, faz ela trilhar novamente o caminho da obediência e que ela comece a desfrutar, Senhor, a plenitude de uma promessa. E outra classe de pessoas, Pai, que não estão vivenciando a promessa, que a promessa está impedida no mundo espiritual, não pelo Senhor, mas por atitude de pessoas que se distanciaram do caminho do Senhor. Cabadavassura badarasse, como eu me encontrara há tempos atrás, Senhor. Trilhava eu o caminho da desobediência e muitas das promessas eu não usufruía. Cabadaia sura badarasse. Mas através de uma atitude minha, Senhor, de reconhecer os meus atos de desobediência, e comecei a trilhar um ato de desobediência, e hoje eu estou aqui, Senhor, para ser instrumento para esse homem e para essa mulher, como testemunho vivo de obediência, que eu preciso obedecer mais, mas tenho semeado obediência ao Senhor. Que o Senhor visite esse homem e essa mulher que se encontra afastado dos teus caminhos, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo precioso, traz de volta para os teus caminhos através da obediência. Que Deus te abençoe. Que essa palavra alcance o seu coração de uma forma toda especial. Que o amor do Senhor te constranja. Que esse amor que eu sinto, que alegra a minha alma, cabaia sul, é babarace, que essa presença te visite. Você que se encontra afastado do caminho do Senhor, você que se encontra distante das promessas do Senhor, por atitudes suas, que o Espírito Santo ministre no seu coração o arrependimento, para que você reconheça, peça perdão e volte a trilhar os caminhos da obediência, e que possa viver, quem sabe ainda esse ano, restando menos de 60 dias para o término desse ano, você comece a viver as promessas do Senhor. Que o Senhor coloque pessoas como colocou Sansão em sua vida e minha vida, para nos livrar de toda a opressão, seja ela interna ou externa. Que Deus abençoe. Um forte abraço do evangelista Gerson, em nome de Jesus.